Olá, querido intercessor. É muito bom estar com você para compartilhar das coisas de Deus. E nós vamos falar hoje, entrando no nosso terceiro bloco da nossa série Cheios do Espírito, e dentro dele nós vamos ter vários encontros onde estaremos tratando especificamente conselhos para o intercessor na sua relação com o Espírito Santo. Então você vai aprender como andar com o Espírito Santo, o que a Bíblia ensina para nós e como aplicar no nosso dia a dia. Hoje nós teremos dentro da nossa série aqui o encontro 18, que é Seja Cheio do Espírito Santo. O tema, inclusive, do nosso material Cheios do Espírito Santo. É sobre esse assunto tão importante que nós conversaremos nesse encontro. E para introduzir, eu quero ler com você o texto-chave, Efésios 5:18. E o apóstolo Paulo está falando nesta carta aos Efésios sobre a vida no Espírito, em particular nesse tópico, quando ele nos ensina sobre a nossa caminhada diária como cristãos. E ele diz assim: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Quero voltar lá no início. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo. Essa que é aqui a chave. A palavra, enchei-vos do Espírito Santo. A declaração do apóstolo Paulo, feita na inspiração do próprio Espírito Santo de Deus, demonstra que a plenitude do Espírito Santo depende do modo como o crente corresponde à graça que lhe é dada para viver em santificação. O que o apóstolo está dizendo para nós? Que nós fazemos as escolhas, que nós precisamos buscar o enchei-vos, ou então como a NVI, a tradução diz, deixem-se encher. É uma busca nossa. Nós precisamos fazer a nossa parte. O Espírito Santo está disponível a todos. Ele foi derramado sobre a igreja, mas cada crente deve buscá-lo. Deve buscar essa vida cheia do Espírito Santo. E aqui é interessante que o apóstolo usa uma comparação radical, não é mesmo? Porque ele fala, não se embriaguem com vinho. Porque o vinho leva ao quê? Leva à libertinagem. Mas deixem-se encher pelo Espírito. Isso quer dizer que a pessoa não pode estar embriagada com vinho e ao mesmo tempo cheia do Espírito Santo. Ele está contrastando duas coisas. Alguém cheio de álcool é controlado ou dominado pelo álcool. Mas a presença e o poder do álcool sobrepujam suas capacidades e atitudes normais. Agora, o apóstolo está colocando para nós aqui que nós devemos buscar. Veja bem nessa comparação. A pessoa que se enche do álcool, ela vai ter o quê? O fruto do álcool na sua vida. O descontrole. Agora, o Espírito Santo, ele quer vir e nos encher, e o fruto de sermos cheios do Espírito é estarmos debaixo do controle e demonstrarmos então as ações do Espírito em nossa vida. Billy Graham nos fala algo bem interessante no seu livro sobre o Espírito Santo. Ele diz assim, que é interessante, muitas vezes que nós dizemos que às vezes alguém está sob influência do álcool. Esse termo, estar sob influência do álcool. Isso, de certa forma, traduz o que é ser cheio do Espírito Santo. É estar sob a influência do Espírito Santo. Ao invés de fazermos as coisas baseadas somente em nossa força ou habilidade, Ele agora nos dá
poder. Ao invés de fazermos somente o que nós queremos fazer, nós somos agora então guiados por Ele. É muito bonito quando a gente para pensar o que Billy Graham disse aqui, né? Estar sob a influência do Espírito Santo. É o que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar. Que o Espírito Santo quer nos dirigir, mas para estar debaixo da influência do Espírito Santo, você precisa estar cheio do Espírito Santo. O apóstolo Paulo adverte a todos os crentes anteriormente ali a respeito das obras da carne. E ele fala também daqueles que cometem das obras da carne, inclusive lá no livro de Gálatas, eles não herdarão o reino dos céus. O versículo de Gálatas 5:21, na parte B, diz assim para nós: e coisas semelhantes, quem faz coisas semelhantes a essas, os frutos da carne que foram mencionados anteriormente, né? Ele diz assim: a respeito das quais eu estou escrevendo para vocês, né? E já preveni vocês sobre essas coisas, essas pessoas não herdarão o reino de Deus. E aqueles que praticam essas coisas também não herdarão o reino de Deus. Ele também vai afirmar na carta de Efésios, no capítulo 5, no versículo 5, sabei, pois isso, nenhum incontinente, impuro, avarento ou idólatra tem herança no reino de Cristo, no reino de Deus. Além disso, os que cometem tais coisas não terão a presença do Espírito Santo nas suas vidas. Para ter a presença do Espírito Santo em nossas vidas, nós temos que estar limpos, porque o Espírito Santo só vem em vaso limpo. Purificados pelo sangue de Jesus, nós somos então limpos para que o Espírito Santo haja na nossa vida. Isso significa que quando nós temos o Espírito, nós estamos no Espírito, nós também produzimos o fruto do Espírito. Nós também temos a plenitude do Espírito na nossa vida. O dicionário Aurélio diz que plenitude é estar pleno, é estar em máxima extensão, brilho, glória. E isso tem sentido de estar cheio, estar repleto, completo, estar inteiro. O Espírito Santo quer que nós nos entreguemos por inteiro. Ele quer nos encher completamente. Então, plenitude do Espírito significa o quê? Segundo o autor aqui no nosso encontro 18, né, ele coloca que é a suficiência completa de Cristo em seu ministério de redenção e salvação, de forma que os crentes sejam vistos como perfeitos nele. Os verdadeiros cristãos já foram aperfeiçoados com o resultado de que sempre serão cheios e completos em Cristo. A vida espiritual daquele que nasceu em Cristo deve experimentar a renovação constante, mediante enchimento constante do Espírito Santo. Esse é um processo. Como uma pessoa bebe e depois ela fica sob a influência do álcool, mas essa influência depois vai embora. Nós temos que entender nessa comparação que está sendo feita, aí nós vemos que quando somos cheios do Espírito Santo, nós estamos debaixo da influência do Espírito Santo, mas que nós precisamos buscar constantes revestimentos para que a gente ande na plenitude do Espírito Santo. Nós não buscamos uma vez só, fui batizado com o Espírito Santo em determinado dia, quando eu tinha tal idade. É muito lindo lembrar disso. Eu lembro quando eu fui batizado com o Espírito Santo com 13 anos de idade. No mês que eu fiz 13 anos, na semana que eu fiz meus 13 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo numa vigília na minha casa. Aliás, na casa dos meus pais. E ali foi lindo, porque o Espírito Santo veio sobre a minha vida e outras 2, 3 jovens que estavam conosco ali naquela vigília e também que foram cheios do Espírito Santo. E eu lembro que pela manhã eu não conseguia dormir e eu ficava só adorando a Deus, andando pela casa, pensando naquela obra linda, o que tinha acontecido naquela madrugada. Eu apaixonada por Jesus, com meus 13 aninhos ainda. Foi uma experiência maravilhosa, a única que eu lembro até hoje, estou contando para vocês. Mas eu não posso entender que estou cheia do Espírito Santo hoje, muitos anos depois, em cima daquela experiência.
Aquela iniciou. O batismo iniciou uma jornada linda de entender o que é ser cheio, o que é andar no Espírito, um começo, os primeiros passos, mas eu preciso exercer. Eu tive que, durante todo esse tempo, buscar muitos revestimentos, muitas novas experiências, nessa caminhada de plenitude, entendendo como andar cheia do Espírito, mas isso é uma busca constante, que a gente tem que vigiar e sempre estar ligada com o Senhor e buscando. Aí entra a vida de oração. É muito importante você, intercessor, se você quer ser cheio do Espírito Santo, precisa buscar. Porque o intercessor, para que ele possa agir na vontade de Deus, para que ele possa interceder no Espírito, ele tem que estar cheio do Espírito. Você precisa buscar constantemente essa obra do Espírito da sua vida, e ela está disponível. Isso que é lindo, gente. Ela está disponível para você. Não é algo que você precisa correr atrás, fazer sacrifícios para ser cheio do Espírito Santo, tirar uma boa nota, uma nota azul com Deus. Você pode constantemente ser cheio se você buscar constantemente. Está acessível a você. A hora que você buscar no Espírito, que você investir, aí vem uma questão chave: tempo. Você precisa investir tempo com Deus. Ninguém tem uma vida cheia do Espírito Santo se você não investe tempo com o Espírito Santo. Investe tempo, você não busca. Isso não acontece. E não tem substitutivo para uma busca, é da palavra, é com Ele, é orando. E o que o apóstolo ensina para a gente? Aqui está um ensino lindo, gente. Logo depois do versículo 18, falando entre vocês, olha só, está aqui a chave. Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Vivendo uma vida de harmonia e comunhão no corpo de Cristo, sujeitando-se uns aos outros por temor a Cristo. Então aqui nós temos a fórmula de uma caminhada numa vida cheia do Espírito. E é onde que as pessoas tropeçam muitas vezes, quando não observam o que o autor está dizendo para nós, que é o próprio Espírito Santo que dirigiu Paulo. Como você tem uma vida cheia do Espírito Santo, ligado nele? Adoração, louvor, busca, ação de graças, adorando, ligado, falando em línguas, ali ligado nele, orações, todo tipo de oração, petição, gratidão, louvor. Porque a nossa comunicação com Ele, a gente chama o quê? Oração, mas tem várias linhas nessa oração. Então você está ligado o tempo todo. Aqui a gente fala muito sobre a intercessão, não é mesmo? Mas são todas as formas de oração que você precisa estar o tempo todo recebendo do Espírito Santo. E é o processo de enchimento. É o processo onde você vai sendo cheio e vai vivendo uma vida cheia do Espírito, que a gente chama de plenitude. Eu espero que tenha ajudado você a entender, né, o que nós acabamos de falar. É interessante aqui, quero fechar no encontro, o que o autor diz: enchei-vos, no original, na palavra no grego, significa ser cheio repetidas vezes como um ato contínuo. Nós experimentamos enchimentos repetidos do Espírito Santo quando mantemos uma fé viva em Cristo, quando estamos repletos da palavra, oramos, damos graças, servimos ao próximo e fazemos aquilo que o Espírito Santo quer que façamos. O cristão cheio do Espírito Santo não tem um andar cambaleante, ele não tem dias perdidos, ele não tem uma mente entorpecida. Pelo contrário, o cristão cheio do Espírito Santo tem um coração repleto de compaixão, de adoração, de gratidão contínua. Ele tem um enorme desejo de servir ao seu Deus, que o salvou em Cristo Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Agora, eu quero orar com você.
e colocar a sua vida diante de Deus, você quer buscar constantemente o Espírito, quer ter essa vida de plenitude, quem sabe você não tem vivido dessa maneira, mas o Senhor está desafiando você para essa vida cheia do Espírito. Aí sim você vai ser um intercessor eficaz. Como consequência de uma vida cheia do Espírito, o Espírito Santo usará muito você em intercessão. Mas precisa, primeiramente, ter uma vida de plenitude. Querido Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora. E colocamos cada um, ó Deus, cada um agora que está, meu Deus, em sintonia contigo, orando junto comigo, para que receba mais e mais do Espírito Santo, para que eles sejam cheios do Espírito Santo. Senhor, nós oramos para que eles vivam em plenitude, que a vida de Jesus apareça, que a vida de Jesus, em toda a graça que o Senhor quer, que cada cristão resplandeça esta glória maravilhosa de Jesus, ó Deus, seja uma realidade na vida do meu irmão, da minha irmã. Em nome de Jesus eu oro por vidas cheias do Espírito, vidas em plenitude. Que o Teu Espírito Santo venha, que eles experimentem mais e mais do Senhor, que as disciplinas espirituais sejam uma constante na vida de cada um, que eles bebam mais dessa fonte maravilhosa e sejam cheios do Espírito Santo. Abençoa e usa cada um, Senhor. Então, nesse caminho de intercessão, guiados em todas as orações, em todo tipo de oração, em todo momento na Tua presença, eles também recebam direção para orar, eles recebam motivos de intercessão. Ó Deus, fala com eles, revela-te as suas vidas. Mas, Senhor, eu te peço mais uma vez que eles sejam cheios, que eles tenham uma vida cotidiana, aonde muitas vezes eles estejam buscando esse enchimento constante do Espírito Santo, para a Tua glória e louvor. Amém, amém. Deus os abençoe. Eu te desafio essa semana, até o nosso próximo encontro, que você busque ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Busque com muita sede, busque com muita fome de Deus, mais do Espírito Santo na sua vida, e você verá o que o Senhor fará. Deus te abençoe.